é assim que se escreve, Mendeley, e para além de nós conseguirmos criar grupos de trabalho com pastas onde podemos guardar artigos e partilhar com outros colegas que têm o mesmo programa, ou seja, se estamos a fazer um trabalho de grupo e queremos fazer um trabalho sobre cultura de tecidos, todas as pessoas do grupo vão colocando os artigos aqui. E esta pasta é partilhada com deixa eu ver, por exemplo, esta não é minha. Quando é minha eu consigo ver com quem é que ela está a ser sincronizada, mas pronto. Dá para criar grupos de trabalho para temas específicos. Para além disso, vocês conseguem ter arrumado e num sítio onde conseguem facilmente pesquisar aqui no search por tema ou por autor, basta porem, às vezes, li um artigo sobre não sei o quê, agora já não sei onde é que ele está. Lembram-se minimamente quais eram o título do artigo. Escrevem ali duas ou três palavras e ele vai-vos aparecer. Têm cá logo, ficam logo com os PDFs agregados. Se quiserem ler um artigo qualquer, têm logo o PDF. É muito mais simples. E permite no Word, porque esta aplicação liga-se diretamente ao Word, aqui na área das referências, normalmente, eu não sei o que é que usam, se usam esta aplicação que é a do Office, e aqui podem selecionar o estilo que querem, mas esta do Mendeley vai diretamente e é só fazer citar e aparece a citação, e inserir bibliografia, aparece a bibliografia e até já está selecionada pela APA, 7ª edição. Estão a ver que existem imensas. Eu, por exemplo, eu publico em revistas científicas, tenho que escolher o estilo que a revista científica me pede. Mas isto, meus amigos, é a melhor coisa que existe. Aprendam a trabalhar com o Mendeley desde já, porque vai-vos ajudar muito ao longo do curso todo. Conseguem agrupar, arrumar os vossos PDFs, porque depois temos a pasta da cadeira não sei quê, com não sei quantos PDFs lá dentro e depois nunca encontramos nada. Aqui está tudo arrumado. Podem arrumar por pastas, podem arrumar tudo junto, podem fazer como quiserem. E depois permite-vos isto. Sempre que mexem em qualquer coisa do texto, isto automaticamente, ou tiram ou metem, e automaticamente a bibliografia é feita. Há professores, por exemplo, que preferem o modelo da Nature, que é aparecer no texto números. Imaginem o que é quando o que aparece no texto é números, andarem a mudar números no texto inteiro. É assim a bela da loucura. Isto normalmente nós temos que ter aqui qualquer coisa escrita, né? Eu desatei a pôr isto aqui sem escrever nada, mas mesmo que eu meta outra coisa qualquer e a seguir troque, porque isto enganei-me e quero trocar o que aqui está, ou quero desaparecer com esta daqui, porque já não me interessa esta, tirei-a. Ao fazer refresh, espera aí que eu não tirei, vou tirar mesmo. Ao fazer refresh ela desaparece e renumera a que está. Portanto, isto é a salvação de muitos erros, quer em relatórios, quer em trabalhos, quer em tudo aquilo que vocês... Se depois precisarem de ajuda do Mendeley, eu posso dar mais umas quantas explicações, mas isto está disponível online
é livre, é só descarregar para o PC, não se paga nada e permite-nos fazer a gestão da nossa bibliografia e das inserções das bibliografias nos textos. Pronto, depois, o que é que me perguntaram mais? Foi a questão da bibliografia, foi a questão da estrutura. A questão da estrutura do trabalho. Eu não sei se já alguém começou a escrever, por assim dizer, alguma coisa ou não. Mas todos os artigos, ou todas as publicações, ou até me perguntaram acerca uns artigos que eu coloquei na tutoria. É assim, qualquer trabalho que vocês façam, do ponto de vista de trabalho científico, tem que ter sempre uma introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão desses resultados. Aquilo que eu vos dei como linhas que vocês tinham que abordar entram dentro destas divisórias. Por exemplo, a história natural da doença é a vossa introdução. Faz parte da vossa introdução. Vocês explicam o que é a doença, como é que a doença aparece, como é que ela é transmitida, como é que nós podemos fazer a sua prevenção. Isto é a história natural da doença e naturalmente faz parte da introdução. Depois eu pedi-vos para vocês colocarem dados que encontrassem acerca da doença ou no último ano, ou nos últimos 2, 3 anos, como vocês entenderem abordar o tema. Isso são os vossos resultados. Não. Vocês vão perguntar, então, quais são os nossos materiais e métodos? Eu há um bocadinho disse, introdução, materiais e métodos, resultados. Os objetivos normalmente vêm na introdução, que é o meu objetivo é descrever esta doença ou encontrar relação entre esta doença e outra, porque há temas que são tão latos. Por exemplo, há uns colegas que estão a fazer vetores. Há uma série de doenças transmitidas por vetores. Eles podem escolher só uma doença ou duas doenças. E se escolherem duas doenças, podem ter como objetivo comparar uma com a outra. Na obesidade, caracterizar a população portuguesa ou caracterizar quais são os fatores que influenciam o aparecimento da obesidade ou como é que se pode, de alguma forma, controlar ou minimizar o impacto da alimentação, aumentar o exercício físico, porque até na obesidade nós podemos entrar pela questão da alimentação, pela questão do exercício físico ou por ambas. Os temas que eu vos dei são muito latos. O que eu queria era obrigar-vos a ir procurar na internet acerca do tema e ler, e que vocês lessem acerca do tema. O que é que há? Aqueles tópicos que eu lá coloquei são um guia, mas para algumas situações fazem sentido todos, para outras situações só alguns é que se aplicam. Mas vocês têm que ter esse espírito crítico também. E era isso porque eu quero que na próxima sexta-feira as vossas apresentações sirvam para nós discutirmos uns com os outros. Não é só para chegarem aqui, a minha doença é não sei o quê, pronto, já fui embora. Eu gostava de fomentar a discussão entre a turma. Vamos ver se dá, se funciona, se não. Agora,
Vocês têm que perceber, lendo alguns artigos que eu coloquei, outros que vocês vão à procura deles, como é que realmente os artigos estão estruturados, como é que vocês conseguem, de uma forma muito sucinta, organizar o vosso tema. Eu dou-vos à vontade. Há um tema que é doenças respiratórias, e depois eu até pus /Covid. Há um sem fim de doenças respiratórias agudas ou crónicas, há um sem fim. Podem escolher uma. Lá está, a mesma coisa que doenças transmitidas por vetores são um mundo. Podem escolher uma, duas, três. É aquilo que sentirem que melhor retrata. Porque assim, quando eu vos peço depois para ir buscar dados, vocês têm que ir buscar dados de uma situação específica. Não vão buscar dados de tudo o que existe sobre aquilo, senão então trazem um tratado. Está bem? Está tudo bem ou não está aí de acordo com aquilo que vocês estão a fazer? Está ali uma colega com um ar muito apavorado. Não está tudo bem? Então, como é que vocês fizeram? Não estou a dizer que não está tudo bem. Vai ter que caminhar para vocês. O nosso é o cancro pulmão. Não tem essa coisa de escolher. O vosso mas é assim, eu estou a dizer que nem tudo nem tudo é válido para todos os temas. O vosso é o cancro do pulmão, se calhar é mais simples. É mais simples do ponto de vista da descrição da doença e daquilo que é a história natural da doença. Mas depois, na parte da prevenção também acaba por ser mais... O vosso tema, se calhar, vocês tiveram sorte, é das coisas mais simples e que melhor se encaixa naqueles títulos que ali estão. Vocês podem ter um trabalho mais desenvolvido, se calhar, na parte dos resultados, fazendo comparação ou estudando a evolução do número de casos nas últimas décadas, se calhar antes e depois da introdução da proibição de fumar dentro dos espaços fechados. Pode ser uma forma de vocês olharem para o vosso problema. Há uns poucos anos atrás fumava-se em todo lado. E depois deixou de se poder fumar. O número de casos de cancro de pulmão subiu? Não subiu? Diminuiu? O que é que aconteceu? Eu mandei para uns colegas uns links do ECDC, que é fácil pôr o nome da doença e aparecem dados. No caso do cancro, se calhar se vocês forem ao INE, ao Instituto Nacional de Estatística, vão lá buscar, porque tem dados portugueses específicos e é mais, se calhar até conseguem por faixas etárias. O que nós encontramos foi o da organização. O modelo de saúde. Tem lá Portugal também. Tem, mas é assim só o valor dos casos. É o valor total. É 2020, de quantos houve morte e quanto houve incidência. Incidência de morte. Vocês depois conseguem andar mais para trás, ir buscar mais anos para trás, se quiserem. E eu acho que no INE eles são capazes depois de ter aquele estratificado por faixas etárias também. E homens e mulheres. Tenta, eu acho que têm. Eu houve um ano que andava. Olha, foi no primeiro ano do Covid. Epá, encasquetei que havíamos de comparar como o número de infecções por Covid aparecia todos os dias. Eu embirrei que havíamos de fazer análise comparativa entre o número de mortes por Covid e o resto das doenças. Pronto. Assim, eu esta semana vou ficar mais atento ao e-mail, eu prometo. Eu recebo montes de lixo no e-mail desta universidade. É carradas de e-mails, de pop-ups de coisas, de cursos de psicologia,
a seminários de não sei das quantas, lembretes não sei do quê, epá, e os vossos e-mails ficaram lá perdidos no meio daquela lixarada toda. E eu esta semana vou tentar ficar mais atenta aos e-mails da universidade e ir logo apagando o lixo, que é para vos conseguir ir respondendo. Vou lá colocar a pasta e depois vocês despejam lá o vosso pequeno relatório, nunca é mais do que 4, 5 páginas. O meu objetivo com isto é pôr-vos a ler, a encontrar, a conhecer os sítios onde podem ir buscar dados e começarem a formatar o vosso pensamento de como é que se escreve um relatório científico. Está bem? No PubMed, os artigos faltados têm assim 2 colunas. O professor também quer que nós apresentamos outra opinião? Não é. É esta questão da introdução, material e métodos, introdução com objetivos, material e métodos, resultados e discussão dos resultados. Aqueles pontos que eu lá pus assim, aquilo encaixa-se. E os dados de 2022? Opa, eu depois, quando me mandaram a história dos dados de 2022, fez-me luz de uma coisa. É isso, é que ainda estamos no início de 2023. E acho que isto ainda não acabaram. Não, ainda não. Esqueçam. Eu respondi a uma turma, a um grupo, mas é válido para toda a gente. Provavelmente aquilo que vão encontrar é 2021 e, se não encontrarem 2021, para algumas, por exemplo, no caso do cancro, se calhar faz sentido os últimos, sei lá, de 2010 e 2020. Não para de tocar. Eu vou dizer esta, que eu ligo mais. E eu pus lá 2022 e efetivamente não me lembrei que estávamos em março. E provavelmente não vou encontrar nada de 2022. Portanto, ponham os anos atrás, o mais próximo possível, ou aqueles que fizer sentido para vocês, para aquilo que vocês querem demonstrar. Está bem? Esta questão da evolução, por exemplo, nos casos dos cancros, e até nos outros. É importante, se calhar, menos para as doenças transmitidas por vetores, é uma situação um bocadinho diferente, a menos que seja para aqueles emergentes que agora estão a vir aí com as alterações climáticas. Mas o grupo das doenças dos vetores tem uns relatórios muito bons aí de um grupo de trabalho. Pronto, é assim, eu já deixei na tutoria a aula passada, as notas de toda a gente, estaram-se todos lindos e maravilhosos, estão a ver que a professora é boazinha, faz uns textos muito fáceis. A semana passada começámos com esta história dos tipos de estudos epidemiológicos, hoje vamos acabá-la. E eu peço-vos imensa desculpa. Eu vou ter que atender este telefonema por causa do meu equipamento. Eu já estou farta disto. Mas depois eu Opa! Eu fico sem equipamento outra vez. Eu estou lá um mês à espera do meu PS.
ultimamente já me estava a dar aqui uma taquicardia. Estou há um mês à espera que me vão lá instalar um UPS. E agora mandam uma mensagem a dizer que vão desligar não sei o quê, para ligar não sei o que mais. É pá, menos. É o meu querido detector de massas que é muito sensível e eu não posso deixar que eles liguem e desliguem coisas assim à toa porque estragam o equipamento e depois eu morro. Pronto, estava eu a dizer, então até já vieram mais uns colegas, ali o colega que deve ser primo da professora. Ai, o caraças. Deve ser primo da professora porque fala muito. Oh, pá, desculpa. Não. Segunda-feira. Posso ligar? Hoje posso experimentar. Bem, já não tenho mais telefonemas. Peço desculpa. Então vamos continuar com os tipos de estudos epidemiológicos. É a continuação da aula passada. Nós na aula passada falámos dos estudos de coorte. Esta aula vamos falar dos estudos de caso controle. Como é que nós organizamos este tipo de estudos? Sim. Eu tenho uma dúvida em relação à matéria. Sim. Se a pessoa podia-me explicar a diferença entre os estudos de coorte, o retrospectivo e o estudo de caso controle? A diferença. Eu percebi mais ou menos, mas... Acho que hoje vai perceber melhor. Eu esta não vou atender. Hoje vai perceber melhor. Porque depende da perspectiva. Porque no estudo de coorte pega na doença e vai para aquela doença seguir as pessoas ou ver quem é que esteve exposto ou não, e no estudo de caso-controle é ao contrário. Caso-controle. Seleciona pessoas que tenham uma doença que você quer estudar. E o controle é um grupo de pessoas que têm que encaixar numa série de critérios para serem controlos daquela doença. Eu já vos dou uns exemplos disto, mais práticos. A questão do retrospectivo tem a ver com ir buscar informação, exposição para trás. É como controle, nós também temos que ter a doença, que é o caso, e o controle é pronto, não tem essa doença. Mas é prospectivo. Vai agarrar naqueles dois e vai expô-los. Mas isso é no... De caso controle. Vai submetê-los a uma exposição. Imagine, quer saber se um determinado medicamento faz efeito sobre uma determinada doença. Tem um grupo de pessoas com a doença e um grupo de pessoas sem a doença. Dá um medicamento aos dois grupos e dá placebos aos dois grupos. E depois vai ver qual é a reação ao fim de um determinado tempo, que é prospectivo. Mas somos nós que controlamos a exposição. Nos coortes, a exposição normalmente já ocorreu. Ou se não ocorreu, nós não interferimos. Também podemos fazer estudos de coortes prospectivos. Eu escolho a turma, metade para cada lado, e depois fico a observar, a ver. Estes estão expostos ao quê? Se estes andam lá no meio do fumo e estes não andam no meio do fumo, e vou vendo nos dois o que é que acontece. Mas não sou eu que controlo a exposição. Nos coortes é uma coorte, é tudo ao molho. No caso controle é doente e o outro é não doente. E para ser não doente tem uma panóplia de requisitos para ser não doente. Pronto. Mas hoje vai perceber um bocadinho melhor. Nós vamos fazer aqui uma revisão, aqui um ou dois slides só resumidamente disto que ela acabou de perguntar. Semana passada falámos de estudos descritivos e de estudos analíticos. Um dos
colegas perguntou-me: e tal, como é que eu encontro estudos sobre esta doença? Porque estudos epidemiológicos sobre vetores não há. O que há são estudos descritivos, que são estudos observacionais. Normalmente as equipas andam a observar o vetor, que à partida nós já sabemos que é portador de uma determinada doença. Portanto, são os tais estudos descritivos observacionais, que dão resposta normalmente ao quê, quando, onde. Não se consegue com isto, com este tipo de estudos descritivos, eu posso sugerir uma associação de causa e efeito. Eu não consigo dar uma medida estatística de risco ou de probabilidade de uma determinada doença acontecer. Eu só consigo sugerir uma associação de factos que eu observo. Os estudos analíticos dão respostas ao porquê, como, e é nestes estudos analíticos que se encontram os cortes, os de caso controle e os ensaios clínicos de intervenção. Muitas das vezes estes ensaios clínicos randomizados caem dentro disto que é o estudo de caso controle. Porque nos ensaios clínicos, nós, se conseguirmos, lá está, isolar as pessoas e controlar a exposição, é um ensaio clínico que tem por trás um estudo de caso-controle. Estas coisas, nós não podemos olhar para isto como coisas compartimentadas. Muitas das vezes, há estudos que são misturas. É este um dos casos. Um ensaio clínico normalmente tem por trás um estudo de caso-controle. Por isso é que eu vos dizia na outra aula que podemos olhar para os estudos epidemiológicos sob várias perspectivas e dependendo do critério que nós escolhemos, assim é o caminho e o tipo de estudo que nós seguimos. Cá está, nós podemos fazer estudos observacionais ou estudos analíticos com caso-controle e coortes. Eu agora acabei de dizer que estes dois estavam dentro dos estudos analíticos, mas também podem estar dentro dos estudos observacionais, se eu só olhar para aquilo que aconteceu na minha população. Lá está, nos estudos retrospectivos de caso-controle ou de coortes, posso ter estudos observacionais também dentro destes dois tipos de estudos, que diferem da forma como se faz a seleção do grupo. Eu aqui parto da exposição e aqui parto da população. Ou melhor, não parto da exposição, parto de doente ou não doente e aqui parto da exposição. Eu já tenho aqui. Então, nós falámos na semana passada que no caso dos estudos de coorte, lá está, eu observo expostos, não expostos e calculo a incidência nos expostos e nos não expostos para dar uma medida de associação que é o risco relativo. Com este tipo de estudos eu consigo dar uma medida de risco relativo. Nos estudos de caso-controle, eu vou observar então um grupo de doentes contra um número de não doentes, vou calcular a proporção de indivíduos que foram expostos e não ficaram doentes, a proporção de indivíduos que também foram expostos mas ficaram doentes, e dividindo uma proporção pela outra, eu vou também conseguir ter uma medida de associação. Não é um risco relativo, é o chamado odds ratio, que é a probabilidade de.
Neste slide eu tenho, de forma resumida, o porquê de escolher estudo de caso controle. Muitas das vezes, só olhar para aquilo que está a acontecer não serve para eu comprovar a minha teoria. E então, eu tenho que, para comprovar a minha teoria, encontrar um número que associe uma exposição a uma determinada doença. Eu tenho aqui um exemplo de um caso que aconteceu no hospital, no Gama Pinto, que é um hospital oftalmológico que há em Lisboa e que só observa problemas do foro oftalmológico. E houve, numa determinada altura, começaram a aparecer bebés com cataratas. E destes bebés, dos inquéritos que foram sendo feitos às suas mães, do que é que foi acontecendo durante as suas gravidezes, verificaram que 90% destes bebés com cataratas eram filhos de mães que tinham tido rubéola, tinham estado expostas a um surto de rubéola. E o que é que uma pessoa pensa logo? Então se as mães tiveram rubéola e os filhos, não é normal, os bebés têm cataratas, então é porque as cataratas foram provocadas pela exposição ao vírus da rubéola. Só que nós não podemos nunca falar das coisas desta forma. Temos que pensar qual é a proporção de grávidas que estiveram expostas à rubéola e que tiveram bebés saudáveis dentro do universo das grávidas. Porque tudo isto tem que ser sempre relativo a uma evidência de uma associação, tem que ser sempre relativa a, tal como eu vos ensinei, as taxas, que são as medidas diretas, são sempre relativas a uma população, nunca são números não relativizados. Vamos então olhar para aqueles que, apesar de terem estado expostos, não tiveram a doença, provavelmente vamos ter um número para comparar e fazer a tal medida de associação que se faz no caso dos estudos de caso controle. Portanto, para desenhar um estudo de caso controle, eu inicio sempre esse estudo definindo o grupo dos doentes e selecionando controlos que não têm doença. Para selecionar controlos sem doença, normalmente não nos basta dizer não tem aquela doença específica, posso selecionar. Não. Eu vou-vos dar um exemplo. Doentes com, voltando ali ao Gama Pinto, eu tenho um grande amigo que trabalha no Gama Pinto, doentes com retinopatia diabética. Ou seja, os doentes são quem tem retinopatia diabética, mas os meus controlos não podem ser pessoas sem retinopatia diabética. Porque eu não posso, nos meus controlos, meter doentes com diabetes, nem doentes com outras doenças que levem à diabetes. Portanto, sabendo eu qual é a história natural da retinopatia diabética, eu tenho que tirar do meu grupo controlo
todos os indivíduos que tenham algum dos fatores de risco para virem a ter aquela doença. Se não, eu de repente, a meio do estudo, deixo de ter controles e passo a ter casos. E há muitas. A retinopatia diabética é algo que acontece a pessoas com diabetes descontrolada e já idosa. Já é uma consequência do agravamento da diabetes. Nada me garante que se eu vou ter no meu grupo de controle pessoas com diabetes, eles não vão descontrolar e depois eu não sei se aquilo que eu estou a observar é devido à diabetes ou é devido à retinopatia. Sim. O objetivo é, através dos casos, comparar depois com os controles para ver se a exposição está relacionada. Sim. Daí que eu tenho que ter pessoas que sejam mais ou menos na mesma faixa etária, mas que não tenham nenhum dos fatores de risco que levem ao aparecimento da doença que eu quero estudar. No caso, então, você está protegendo essas pessoas para... Eu não entendi muito bem o que eu dizer. Está perdido. É assim, imagina que eu quero comprovar que um determinado medicamento vai fazer bem à retinopatia diabética. Então eu tenho um grupo com retinopatia e tenho um grupo sem retinopatia. O medicamento é o mesmo. Se eu neste grupo sem retinopatia tiver pessoas que não sejam saudáveis, eu não sei se a melhoria que o meu grupo que tem a doença, ou melhoria ou a pioria, não se diz pioria, ou o declínio na doença que o meu grupo com doença tem, é devido ao medicamento que eu lhe estou a dar ou ao agravamento da saúde que ele tem. Eu tenho que ter um grupo de controle que é saudável. Eu tenho que definir o que é saudável. Em ciência, qualquer decisão que nós tomamos num tipo de estudos destes, nós temos que justificar porque é que escolhemos aquela pessoa como caso e porque é que escolhemos aquela pessoa como controle. E o caso e o controle não podem ter a mesma característica, senão eu nunca vou tirar conclusões. Este exemplo da diabetes não faz sentido? Tenho que digerir o assunto. Ainda tenho que digerir o assunto. Então, pegando o exemplo do slide anterior, Sim. Aí seria, o que tem doença seriam as crianças que nascem, os bebés que nascem. De mães que tiveram expostas. Mas tipo, a doença seria bebés que nascem, era cego? Com cataratas. Pronto, e depois os não expostos já seria a mãe ter sido exposta. À rubéola. E o não exposto era a mãe não ter sido exposta. E depois no controle era bebés que nasceram também nessa altura, mas que têm as cataratas. Que são bebés. E mães que tenham estado expostas ou não, e mães que não tenham sido expostas. É sempre assim. Mas aí, neste caso, então seria retrospectivo. É retrospectivo. A menos que eu decidisse, faço esse estudo preliminar retrospectivo e decido, a partir de agora, todas as mães que entrarem na maternidade e que tenham rubéola, eu vou ver se os filhos delas vão nascer com retinopatia ou não. Mas tem com cataratas ou não. Mas tenho sempre que seguir a minha população são mulheres grávidas. Tem como você ter a casa no controle prospectivo? Sim. Este caso que eu estou a dizer é prospectivo.
É a partir de agora, Sim. todas as mulheres que entrarem na maternidade para ter filhos, eu vou-lhes perguntar, vou ver ao historial, teve rubéola durante a gravidez ou não teve rubéola durante a gravidez? E depois, quando o bebê nascer, estes estudos normalmente são sempre feitos em ambiente hospitalar, em que nós temos hospitalar ou de cuidado de saúde primário, em que nós temos acesso ao mesmo doente durante a sua vida. Porque isto não é possível, nós andarmos aí a fazer estudos destes ad hoc. Nós, por vezes, fazemos este tipo de estudos pequenos, em projetos de investigação de 5 anos. E este que eu estava a dar, o exemplo da retinopatia diabética, não era com medicamento, mas era com alimentos, com uma alimentação controlada. Nós íamos a uma coorte de doentes do Gabapinto, uns com retinopatia diabética, outros sem retinopatia diabética, mas os sem retinopatia diabética não podiam ter diabetes, tinham de ser pessoas da mesma faixa etária que estivessem no hospital por outra doença qualquer. Íamos tentar num grupo controlo que eles fizessem uma alimentação específica. Uma dieta mediterrânica rica em determinados nutrientes. E depois íamos medindo níveis séricos e observando se a retinopatia regredia ou se agravava. Estes são estudos que têm que ser, lá está, feitos em meio hospitalar, porque estas pessoas têm consultas de 6 em 6 meses, vão à consulta da oftalmologia para ver se a sua condição médica melhorou ou regrediu. E é assim que se vão fazendo este tipo de estudos. Está bem? Este livro que aqui está, que é o Gordis, onde eu tiro algumas imagens, eu acho que estas edições mais antigas, ele já vai para aí na 7ª edição, mas estas edições mais antigas vocês são capazes de as encontrar na internet. E eu tenho um livro em papel do antigamente, do antigamente. Mas eu acho que está. No Gordis vocês encontram mais exemplos e muito bem explicado como é que estas coisas se fazem. Portanto, em relação aos estudos de caso de controlo, a definição é estudo no qual grupos de indivíduos são selecionados com base se são casos ou se são controlos de uma determinada doença e que depois serão comparados de acordo com uma proporção de uma população completa em relação à sua história de exposição. Nós temos que definir sempre uma história. Para definir a história da exposição, isso é um estudo observacional que normalmente é retrospectivo. Eu, depois dessa primeira abordagem, que naturalmente é retrospectiva, é que então defino, a partir de agora, o meu estudo passa a ser um estudo de caso-controle, prospectivo, durante 3 anos eu vou seguir esta gente toda que aqui me aparecer. Está bem? Nós, quando decidimos fazer na retinopatia diabética o estudo da dieta, dos efeitos da dieta, os controlos, nós já sabíamos quantos é que íamos ter, porque era da lista de doentes seguidos dentro do hospital. E que nós sabemos que têm visitas regulares e podemos tirar sangue e podemos medir todos os marcadores bioquímicos. Depois nós definimos, para além disto, dentro do caso e do controlo, nós temos que definir, então agora, como é que eu vejo se a tal exposição está a ter efeito ou não. Voltamos à história natural da doença.
Que parâmetro bioquímico é que fica alterado se eu for um caso? Se eu for um diabético, pelo menos tem que ter glucose, tem que ter hemoglobina glicada, A1C, para saber se está estável ou se não está estável. Se calhar é melhor medir os níveis lipídicos, colesteróis, porque também influenciam uma série de outros mecanismos. Há uma série de perfis bioquímicos que eu tenho que controlar. E controlo exatamente o mesmo perfil bioquímico nos meus controlos. E depois, no final, o que eu vou comparar é as diferenças de uma coisa e da outra. Pessoas a seguir, é o que a gente tem estado aqui a falar. Temos que desenhar exatamente o que é o caso, exatamente o que é o controlo, iniciar com a definição de caso e a definição de controlo e depois passar para a história da exposição. Teve exposto, não teve exposto. No final, vamos associar se aquela doença estava ou não relacionada, como esperado, com a nossa exposição. Tá? Vocês, qualquer dia, matam-me. Ok. Temos aqui mais uns quantos exemplos. Mulheres jovens que praticam regularmente exercício físico durante os anos reprodutivos têm um risco reduzido de cancro de mama. Casos: mulheres com 40 ou menos anos que tenham cancro de mama. Controlos: pessoas que vivam na mesma zona geográfica, porque o ambiente influencia estas doenças, com na mesma faixa etária, e que, se eu quero estabelecer uma relação com o exercício físico, mulheres que pratiquem um exercício físico com um determinado padrão que eu vou definir no meu estudo. Pelo menos, nem que seja fazer caminhadas 3 vezes por semana ou fazer corrida 2 vezes por semana, sei lá. Haverão então uma série de critérios que eu vou definir como critério de inclusão no meu estudo. Portanto, eu defino uma pergunta, defino o que é o caso e defino o que é o controle. Pontos fortes deste tipo de estudos. Normalmente não são baratos. Eu tenho que mudar esta palavra do barato. Não é questão de ser barato. São menos dispendiosos do que os estudos de coorte. Normalmente, e principalmente se forem feitos para retrospectivamente. É só estudar bases de dados. São mais rápidos, porque sou eu que defino, além de ser eu que defino a doença, lá está os retrospectivos, no caso os retrospectivos, a doença já aconteceu. É adequado para as doenças raras, porque sou eu que defino a seleção dos casos. E quando há poucos casos na população, eu não tenho que andar a seguir a população toda, como é o caso dos estudos de coortes. Eu seleciono aqueles indivíduos
poucos que tenham aquela doença. Para além disso, consigo avaliar múltiplas exposições. Eu posso ao mesmo tempo, para aquela população, caso de controle, estudar vários. E normalmente são poucas as doenças que têm só. São poucas as doenças que têm só um fator. Nós acabamos sempre por estudar um conjunto. Aproveitamos, obviamente, o esforço para estudar mais do que um fator de exposição. As fraquezas deste tipo de estudos têm a ver com o facto de, se não houverem boas bases de dados, se lá está no hospital a ficha clínica do doente não tiver toda a informação relativa à exposição que eu quero estudar, torna-se mais complicado fazer a associação. Daí muitas das vezes se escolham fazer este tipo de estudos numa caixa, numa janela temporal que nós definimos. Durante 2 anos, durante 3 anos, vamos ver o que é que acontece. Depois, todos os estudos, mas isso é o viés. Viés que normalmente em estudos que sejam feitos recorrendo àquilo que as pessoas se lembram. Então, o que é que você comeu na semana passada? Tem, obviamente, um grande viés. No outro dia eu dizia a outra turma que questionários, então se forem questionários que tenham como base hábitos em que nós até já conhecemos o que é correto, dão sempre mal. Vou-vos dar um exemplo. Os tais questionários de frequência alimentar que eu vos falei nas primeiras aulas. Não sei se já vos disse isto. Houve um estudo que nós fizemos com crianças. Há uma zona do Alentejo onde a incidência de obesidade é muito grande. No interior alentejano. E então nós fizemos lá um caso de estudo naquela vila e o Ministério da Educação foi envolvido, os professores das escolas daquela zona também foram envolvidos. E o que é que nós fizemos? Demos questionários aos professores darem aos alunos, os alunos levavam para casa e os pais preenchiam. Isto era nível de escolaridade terceiro ano da escola. Os alunos levaram os questionários e trouxeram os questionários de volta. Quando nós analisámos as respostas aos questionários, toda a gente comia sopa ao jantar, toda a gente bebia água à refeição. Eles eram lindos e maravilhosos. E nós achámos estas respostas não batem nada com os índices de massa corporal e com os níveis de HDL e de LDL que estas criaturas têm. Pronto, casos. Não fiquem. Eu trato os meus filhos por criaturas do mal. Portanto. E o que é que decidimos? Vamos repetir, um tempo depois voltámos a levar os questionários para as escolas e pedimos às senhoras professoras a amabilidade de voltar a entregar os questionários aos alunos, mas desta vez não era para eles levarem para casa, era para elas os ajudarem em sala de aula a responder. E as crianças não mentem. Portanto, todos eles bebiam iced tea ao jantar e todos eles ao fim de semana comiam pizzas e McDonald's. Portanto, isto para vos dar o exemplo do viés.
principalmente se nós nos basearmos em questionários ou em dados que provenham da memória daquilo que as pessoas têm que fizeram. Eu não digo que os pais mentissem. Provavelmente na realidade que eles criaram, os filhos deles estavam a comer, eles se calhar até tinham a sopa lá em casa, não queria dizer era que as crianças a comessem. Pronto, para além disto, estes estudos de caso-controle não servem para calcular um risco relativo. E aqui está o quinto ponto para mim. No caso daquele meu estudo dos doentes da retinopatia diabética, vocês não imaginam a dificuldade que foi em encontrar controlos que quem nos fez a avaliação da proposta de trabalho aceitasse como controle. É muito difícil, nomeadamente nas populações mais velhas, encontrar controlos sem doença. É muito complicado. Tem sempre uma coisa qualquer. Às vezes nem seja um processo inflamatório de uma doença qualquer que vai alterar a bioquímica toda daquilo que nós queremos estudar, que nem sequer tem nada a ver com infecção. Pronto. Agora, como é que nós vamos fazer então os cálculos? Nós já falámos na semana passada de como é que se fazem os cálculos para os riscos relativos nos estudos de cohortes. É muito semelhante nos estudos de caso-controle. Primeiro, temos que escolher os casos e somá-los, e depois os controlos e somá-los. No outro caso era as doenças, as exposições, os expostos, neste caso é os doentes. E depois vamos ter que comparar proporções de exposição no grupo dos casos e no grupo dos controlos. Por que é que não se pode calcular risco? Porque se eu calcular o somatório ou melhor, a incidência, que é aquilo que nós fazemos no caso dos estudos de cohorte, eu estou aqui um bocado perdida, calhar lá. Eu já não olho para estes slides há algum tempo. Está aqui qualquer coisa, este slide não está completo. Olha a coisa. Ai, desculpa. Estou a falar de qualquer coisa. Eu devo ter apagado qualquer coisa sem querer. Então é assim. Quando nós calculamos o risco, em que calculávamos a incidência, nós tínhamos o número de casos ou de doentes a dividir pelo total da população. Neste caso, o total da população está dividido entre casos e controlos. Nós não vamos usar o somatório da população, porque as populações não têm nada a ver uma com a outra. Umas são casos e outras são controlos. São coisas completamente distintas. Portanto, o nosso total tem sempre a ver com o grupo que nós selecionamos para ser controlo
ser caso. Neste primeiro exemplo, temos 200 casos e 400 controlos. Temos que, se fizermos a medida da incidência, dá-nos 33%. Mas, se eu aumentar o número de controlos, se eu diminuir o número de controlos, se eu fosse a calcular a incidência, eu ia ter 50%. Isto não tem lógica absolutamente nenhuma. E daí que, pelo facto de nós sermos nós a escolher cada um dos grupos e o que é necessário para calcular risco é calcular a incidência, eu, ao calcular a incidência nestes casos, só pelo facto de eu modificar o tamanho do meu grupo de controlo, eu vou obter 3 resultados completamente diferentes. E daí que eu não posso calcular risco em estudos de caso-controle. Não podemos estimar o risco de caso-controle nos estudos de caso-controle porque somos nós que escolhemos o número de controlos. O denominador vai sempre variar de acordo com isto. O denominador não é sempre o mesmo como é no risco relativo, em que o denominador é a população toda. Ela está-se a rir. Ela hoje está com um ar. Ela está feliz. Estás com dor de cabeça. Querem fazer um intervalinho? Sim. Então vá. Vai descansar. 4 horas. Olha. Quem tiver com dor de cabeça, bebe água. Ok, chocolate. Não, óbvio que não, né? Você não quer apresentar. Vou mostrar pra ela, ver se tá aqui, tá assim. É isso. Só tem que mudar a estrutura. Não, sim, mas é porque ela falou que eu tinha que colocar o caso. Isso é estudo. Isso é Estudo e o resumo do estudo. São estudos. Sim, estudos realizados sobre obesidade nos últimos 10 anos. Caraças. Eu separei os Deixa-me só 4. ler isto. Eu vou ver se tá certo. Mas se precisar de ajuda, qualquer coisa, você me manda mensagem, viu? Faz tudo. Se você achar que tá muito pesado. Está ótimo, né? Não, sim. Estás ótima, mas Olá. Mãe, mandei a mensagem agora, porque eu perguntei à se o Roberto tinha um vinho, porque eu não os vi. Ela disse, não, antes não, tinha mensagem, eu não vejo as alunas. é isso. Depois que Sedentarismo. Hã? Sedentarismo. É assim que se diz. Não, mas isso aqui é tipo eu conheço. Ok. Não vejo essa palavra assim. É assim, vou mostrar pra ela e. Bom, eu só não coloquei método, objetivo e tudo, mas tudo aqui. Eu não separei, tipo, objetivo, cara. como agora uma coisa eu estou aqui fora. Vamos a seguir no intervalo para a Ana poder trazer. É, tipo às 4h30, eu vou. Por isso achaste? Não tem como.
Foi antes das 4, depois de naquela. Eu até vou usar a capacidade. Caso tenha. Quando foste ler completamente. Mas não, para vou passar para ela. Se ela. Não, é completa. Se vai para casa, ainda é bom. É bom, mas fica ali. Joga fora. Aqui tem 3 folhas. Por isso, vê lá. Isso é só os Só os chutes. Vais ter que selecionar depois. Quero os 4. Nunca vi. Quer 4 páginas só de negócio. Não quer ter trabalho aí, olha. Tem coisas que são brancas. Eu queria fazer um pack disso. Bom, é que vamos ter. Não? Nós temos. E como é que está o teu trabalho? Acho que sim. Eu só sei que sim, o que é, mano? Se não tivesse, tivesse mais gente. Quando tiveram a fazer ué. Quem? Ah, ainda bem. Também estava a fazer um bocado do meu, já foi. Ainda bem. Mas quem que dá o teu trabalho? Para isso? Eu sei que é o Rubens, mas já percebeu. Foi o Ruben, a Sofia, a Fabiana e a Cristiana. Que isso? Tudo isso no teu grupo? Aham. Ah, guys, amazing. Vocês são Gente, eu pensei que era de 2. Eu não sabia que tinha 2 na minha cabeça. Onde é que está o teu grupo? Porque a dela são 2. Gente, eu jurei que grupo era esse. Por acaso, Isabela, eu fiz assim. Não vai te contar, cara. A Isabela, o que está doente, por isso. Ela não vai. Precisava falar com ela. Porque ela não se inscreveu no exame de estatuto, por isso ela nunca podia fazer aquilo. Ah, que bom. Ligam, precisam. Pessoal, Sabem que o meu trabalho é bom. Eu tiro folgas, eu meto férias, eu faço 30 porque isto de vir-vos dar aulas à sexta-feira para mim é um horror. Porque eu tenho que pôr folgas e férias e coisas assim. Mas mesmo assim, não param de me moer. Isto é, todas as vezes que o meu telefone faz correr, é por instituto. Estás de folga, mas não faço. Eu vou deixar de tirar folgas. Vou mandá-las às obedidas. Vocês ligam-me. Estou em teletrabalho. Quando está a ver, as coisas estão ligadas. sim, aqui é o trabalho que eu selecionei. E com relação à bibliografia, não sei se está correto, mas eu coloquei e eu não coloquei tipo método, caso não, eu coloquei todas as duas explicações. Não pode ser. Então, mas é assim, isso que aí está é o seu resumo em relação a esse estudo. Eu não sei se quer um estudo a explicar um exemplo ou só dizer os estudos. Sim. Estudos Eu coloquei Vários. Sim, eu coloquei um exemplo. Utiliza só um, senão o trabalho só vai ser sobre estudos. Ok. O vosso trabalho vai ser sobre estudos epidemiológicos. Bem, têm que fazer, enquadrar isso entre que anos? Esse é de 2017. Eu só vou falar sobre isso. Não, eu selecionei porque como a gente fez de acordo com as estruturas. Os estudos foi Ok. Aí eu fiquei com essa parte. Aí eu selecionei alguns. Ok. Mas vai-me apresentar. Isso é assim, esses que selecionou, são todos do mesmo ano? Não. Não, são só estudos sobre obesidade. Mas em que ano? Em que ano? 2017. Todos em 2017. Não, só 2. Os outros 2 são de 2010 e outros de 2000 um bocadinho. Um bocadinho. É porque é de cabeça. São todos em Portugal. Sim, todos. Então é assim, título lá em cima é estudos epidemiológicos em Portugal entre 2010
um bocadinho. Não, sim, claro. E vejo isso também com os resultados. Pronto, o que vocês me vão depois apresentar são os resultados. Que é o resultado, sim. São os resultados. Vamos dizer, no ano de Mananá, este senhor encontrou estes níveis de obesidade nesta população. Vocês têm que definir a população e o que é que encontraram. O ano, a população e em que é que encontraram. São em crianças? São em idosos? São em... Não, perceber. Isso é o que eu quero tentar, para a apresentação, fazer uma tabela. A gente tem que se... eu sou das tabelas, eu sou do Excel. Sou do Excel, já percebi. A minha vida é feita aos quadrados. E tenta fazer uma tabela com o estudo, o ano, a população, a caracterização da população e o resultado. Isso aqui já tudo aqui. Então, se eu vai, não é, estou a fazer uma tabela. Mas aqui que eu faço uma tabela. Obviamente, como é que vai apresentar isso? Vai meter quantos slides? Quantos slides? Então, como é que me apresentam? Vocês vão ter que apresentar PowerPoint. Então, vou ter que fazer um PowerPoint. PowerPoint. Posso fazer quando eu acabasse? Sim. Não sabia. Antes que há mais casos. Então tipo tu, já que ela vai fazer, ela vai olhar. Há antes que há mais mosquitos, há antes que há menos mosquitos. Sim, às vezes que abranda para vezes que... Era o que eu fui. Parece que já explodiu. Não, foi para mim diretamente, mas pronto, sim, era o meu grupo, sim. É assim, lá está. Vocês podem dizer que vão fazer uma apresentação acerca de doenças transmitidas por vetores e que a vossa abordagem é mesmo essa, é observacional. O vetor, as doenças que vocês escolheram estão relacionadas com um determinado tipo de mosquito. Sim, isso nós vamos falar. Pronto, com os mosquitos. Com os mosquitos. Também há outros tipos de vetores. Vocês escolheram os mosquitos. Perfeito. É porque claro, se não é o tema estava lá escrito que parece assim um mosquito, por isso. Pode ser os mosquitos. Dentro dos mosquitos, depois há várias doenças. Sim, mas nós vamos escolher aquelas que são as mais perigosas. Ora bem, estás a ver. Sim, na caracterização como é que é dizer? Do risco, sendo que o mosquito é o veículo transmissor, portanto é o fator de risco, ele, como estava a dizer, tem picos e deflexões de existência, ou seja, há alturas em que há mais mosquitos, há anos em que há mais mosquitos e outros anos em que há menos mosquitos, há alturas do ano em que há mais mosquitos. Sim, tem a ver com os países que estão mais ativos. Estão mais ativos. Depois, isso é uma questão de caracterização do vosso problema. Está muito associado às alterações climáticas e também por destruir os ecossistemas, dizem assim. Porque os mosquitos alguns vão comer, como as que eu vi, como alimento quando já não têm Animais. Mas há outros que são direcionados mesmo aos homens. Uns depende. É por isso que eu vou ter que mudar de alguns. Mas eu acho que com exemplos, e vocês veem que eu dou muitos exemplos nas aulas, é com exemplos que se percebe o problema. Efetivamente, aquilo que vocês vão ter que falar é que provavelmente não será o nosso país o país onde esse problema é mais evidente. No entanto, estando nós próximos dos países onde esse problema é crítico, nós temos um sistema de vigilância. Por isso é que nós temos um sistema de vigilância, que é aquele programa de laboratório de sonar. Pronto. E nesse relatório não vai ter pessoas, a menos provavelmente Não há pessoas específicas. não há pessoas. Aquilo é de maneira geral. Claro, não há pessoas. Se calhar se for para a África há. Eu não sei se no site da OMS eu mandei-vos o link do ECDC, que tem lá
reportes acerca do... Deixa cá ver. Professora, você sempre quis estudar biologia? Você sempre quis estudar biologia? Foi uma batalha que você bateu hoje com o nosso. Não. É assim, eu vou fazer o mestrado em saúde pública quando fui trabalhar para o Instituto Ricardo Jorge. Eu não trabalhava na área da saúde pública. Eu comecei a trabalhar há 25 anos atrás em hematologia. Eu fiz, durante 20 anos, trabalhei em hematologia e em serviço de urgência. Só que eu tinha 2 empregos. Eu tinha o hospital com a hematologia e o serviço de urgência e depois tinha o Instituto Ricardo Jorge, onde, quando eu entrei para lá, houve uma senhora farmacêutica que trabalhava na hematologia e que não quis um técnico com uma pós-graduação e com 5 anos de experiência em hematologia. Eu, quando eu fui para a hematologia, fiz uma pós-graduação em hematologia, na área da coagulação e da morfologia sanguínea, por assim dizer. E ela não me quis lá nessa área, porque os técnicos para ela não eram para pensar, eram só para carregar os botões e não fazerem perguntas. Ela ficou com medo que eu soubesse mais que ela. Não me quis lá. E então eu disse, então ponha-me onde quiser. Eu fui parar aos alimentos, ao departamento de alimentação e nutrição. E quando cheguei lá pensei, eu não preciso de nada disto. Bem, a vida toda trabalhou em laboratórios de clínica, de repente vê-se num laboratório de química analítica rodeada de equipamentos para montar métodos à mão. Todos os métodos que eu faço sou eu que os desenvolvo, passo a passo. Depois aprendi a gostar, realmente é mais giro de carregar no start. É que seres tu a fazer o método, é muito mais divertido. É muito mais divertido. E então foi assim que eu fui para a saúde pública e fui para a Escola Nacional de Saúde Pública, fiz o mestrado. Fiz o mestrado em promoção e proteção da saúde. Eu não fiz um mestrado especificamente em epidemiologia. Normalmente quem vai para a área de epidemiologia até são mais os estatistas, as pessoas da estatística que trabalham mais nesta área, os médicos. Aquilo que eu fiz de mestrado de saúde pública, eu estava a fazer mestrado de saúde pública junto com os médicos que fazem especialidade em saúde pública. Tu fazes medicina, 5 anos, e depois tens que fazer a especialidade. E há médicos que a especialidade que fazem é saúde pública. O que eu fui fazer foi só a parte da especialidade. Com cadeiras de políticas até à 1000ª casa. É muito divertido. Mas lá percebi, efetivamente, consegui encaixar aquilo que eu fazia no Instituto, na área da saúde pública, e continuar a trabalhar nesta área. Então, se acha que eu vou dar a educação? É um sítio que eu nunca pensei na vida. Nunca pensei na vida e nunca imaginei. Eu, quando estava aí no vosso lugar, eu só queria trabalhar em imunologia. Era a minha cena, era imunologia que é fixe. Vírus, coisas. Bacteriologia sempre odiei. Microbiologia é legal. Ai, detesto. Eu tenho um problema. Tenho um grande problema. Tenho um nariz muito sensível. E fico muito mal disposta perante determinados produtos biológicos. Não me dou bem. Eu imagino que era no serviço de urgência, à noite, chegavam produtos, catéter, pontas de catéteres, coisas assim.
E nós, pá, aquilo não podia ficar para os colegas que entravam de manhã, nós tínhamos que fazer as sementeiras. Era a microbiologia. Sempre disse que não queria fazer microbiologia. Queria imunologia, mas depois fui parar a imunologia, não havia vaga. E lá está. Nós nunca devemos parar de estudar. E quando entrei para a hematologia, lá vieram os doutores farmacêuticos outra vez, achar que o técnico não vê laminas. Não vê laminas, então pera, que eu já te disse. Fazer uma pós-graduação, sabia mais de leucemias a dormir do que eles acordados. Eu sou um pouco outra. Se me disser, não pode. Não, pera aí, vê se não pode. Da mesma maneira que disseram, técnicos não. Uma vez disseram assim: técnicos não podem fazer doutoramentos. Não podem. Então, peraí. Ó, doutor. Vou chegar. Olha, agora estou a fazer doutoramento. Estás a fazer doutoramento por aqui. Mas mesmo. Isso é só para te cansar. Técnicos não podem ser investigadores. Vai fazer, agora nem preciso. Não, pior. Além de trabalhar com a OMS, deixei de estar na carreira técnica e passei para a carreira de investigação. Ou seja, deixei de ser aquela categoria lá que não pensa e não faz perguntas, para passar a ser tudo da cadeia alimentar. Pois, já estou na classe dos tubarões. Eu tenho classes no INSEA, há pedigree. Há pessoas com muito pedigree, pessoas rafeirosas. Vocês desculpem a minha linguagem, eu gosto de, às vezes de arranjar assim. Então, muito bem. Então, nós brincávamos muito com havia lá umas investigadoras. Ainda há as investigadoras no Instituto que são pessoas de pedigree, de nome, da sociedade, porque aquilo para ser investigador tem que ter uma classe, não é verdade? E então ela tinha um grupo de estagiários, tinha uns 3 ou 4 estagiários. E quando ia para o refeitório, ela levava ao chefe do almoço. E então havia uma luta de estagiários, quem é que tinha a mesa, quem é que cassia a comida, quem é que não sei o quê. Nós achávamos aquilo um piedade. Era risota na certa quando íamos almoçar ao mesmo tempo que ela. Então, foi daí que nasceu a expressão lá vem o tubarão e as suas rémoras. Sabem o que são as rémoras? Aqueles peixinhos pequeninos. Os tubarões. E a partir daí os investigadores passaram a ser tubarões logo. Depois temos todas as outras classes de peixes minerais para. Nós éramos mesmo o carapau de comprido lá de éramos técnicos. E realmente o técnico não pode ser tubarão, não é? Pode. Há quantos ligados? Portanto, desde que nós temos que manter a nossa postura profissional, primar por saber o que estamos a fazer. E ninguém nos come as papas na cabeça. Não deixa. Tem a mania que as licenciaturas de técnicos são piores que as licenciaturas de veterinários. Essa é outra mania. Por isso é que diziam que eu não podia fazer doutoramento. Porque a minha licenciatura era uma licenciatura do Politécnico. Também já teve aqui a universidade, não é? A Universidade de Lisboa, mas é a escola de saúde. É uma estupidez. É uma estupidez. Só. Por isso é que eu disse: olha, afinal, o técnico não se podia escrever para doutoramento até entrou-me doutoramento. Eu tenho uma licenciatura de segunda. Mas isto são coisas que eu às vezes não estou. Apesar de estar na escola de produção, mesmo estando na universidade ao lado, é uma estupidez. É assim, mas isto está tudo a mudar. Acho que já vai sair agora a aprovação, que eles dizem que os politécnicos não podem dar doutoramentos, só as universidades é que podem dar doutoramentos, mas vai mudar agora a legislação, eles já vão aprovar doutoramentos nos politécnicos. É só estúpido. É só estúpido. Eu dou esta cadeira noutra universidade a cursos que são das universidades, as licenciaturas das universidades. É só parvo.
Eu acho que às vezes as pessoas, em vez de tentar melhorar e aprender, mesmo que queiram ser melhor que os outros, eu quero ser melhor que os outros, mas nunca aprendi. Não é porque o outro, porque eu vou fazer com que o outro pareça pior que eu. É isto que eu às vezes acho na nossa sociedade. Em Portugal temos muito esta mania. Para eu sobressair, vou puxar os outros para baixo. Olha, depois vem. A que horas é que acaba a aula? Depois vem outra. Digam na cara. Não, vocês vão achar. O que é uma coisa? Sibeli, como está? A Sibeli está também. Então, vamos estar vamos novamente, mesmo que a tela tinha postos bem tabela, o copo está bem? O que nós vamos dar é uma medida de uma probabilidade de possibilidade daquela exposição estar. Nós já vamos fazer depois tudo depende no teatro. Esta medida de outros pode ser usada em estudos. Eu, nos estudos de posso falar disto e outros ratio, mas nos estudos posso falar dos outros ratio. Portanto, sim, qual é então a necessidade de no estudo de coorte, no entanto, é mais correto e podemos fazê-lo calcular então, este slide que diz é como é que desdobra com o banco
fazer a redação com a habilidade dos espaços, que é o A, a dividir C, e depois o B dividido pelo C. Fazer depois a relação entre os blocos de respostas e no final já sabem que é uma mais decisões vira a computação, fica A vezes D, dividido C vezes C. Este slide só nos mostra como é que no fim nós selecionamos aquilo que temos que usar a parte da tabela de vamos usar. Depois, como é que está o nosso resultado final? Então, se o total daquela medida for igual a 1, isto está. Se for a exposição está positivamente, está exposta a 1, vai se H. Se for estar negativamente informado, o facto de estar exposto a estar exposto está bem? Tem aqui podemos calcular qualquer coisa. E aqui está um exemplo para este caso concreto. Eu coloco aqui o somatório de respostas para poder dividir pelo total da população, que não é para este caso, em concreto, não há diferença de ser 2 ou 2,02. A minha interpretação final será diferente. Mas, quando eu tenho tudo com uma população muito pequena, calcular risco relativo ou já não vai dar um impacto diferente e daí que nós temos que ter esse está bem? Eu tenho aí vários exemplos de cálculo para mais vocês têm a fazer e será mais ou menos isso que nós iremos fazer amanhã e no dia. Deixo-vos aqui estes exemplos já resolvidos.
nós tínhamos visto que, no caso de calcular risco negativo para estes, teríamos resultados completamente diferentes. No caso de calcularmos odds ratio, que é o que está correto, nós vamos obter em estudos com população completamente diferente, a distribuição de doenças é a mesma. Odds ratio são muito semelhantes. Tá? Mais ou menos 5% de nós é a pergunta da coisa do princípio, qual é a diferença entre classe de controle e classe de controle? Nós já falamos disto há aula toda. Tem a ver se olhamos para a exposição ou se olhamos para a doença. No estudo temos postos no outro temos classe de controle. Existem vantagens e desvantagens para cada um dos vantagens de classe de controle. Estas são as vantagens de cor, principalmente o facto de podermos calcular isto. É um estudo em que não há consideração. Podemos observar vários fatores importantes e, do ponto de vista da produtividade, no entanto, tem algumas limitações, nós podemos ter dados, portanto, não podemos dar dados muito complicados, dados com dificuldade de cor. É mais dispendioso e mais time consuming, demora muito mais tempo para terminar. Manter o seguimento com o tempo vão saltando ou mudando a sua condição e nós temos que adaptar e ir adaptando tudo a isso. Há pessoas que desaparecem de tudo, há outros novos de tudo. É muito e há bocadinho é melhor para a gente e é muito mais preciso. Conseguimos controlar muito melhor. Tem também as suas posições, o facto de termos nós a escolher condiciona muito as nossas funções. E aqui tem então aquilo que nós temos que pensar, se quisermos fazer um estudo ou se quisermos fazer um estudo. Estes slides eu vou passar muito rápido, que é a matéria para vocês. Nós já falamos disso tudo, só para ficar para estudar. Estes são os estudos que colocam as medidas que nós podemos calcular, podemos fazer muito mais apresentação e novamente para não ter que falar mais para a aula, as fórmulas para calcular as existências cumulativas são utilizadas muitas vezes para caracterizar os estados de tempo.
os riscos absolutos e as taxas de risco relativo. O risco absoluto é diferente do risco relativo, porque o risco relativo é uma proporção de dois riscos. Nós calculamos o risco de aparecer doença no exposto e dentro do risco não está exposto. E o risco absoluto tem a ver com o número de casos de doença nos expostos, fica uma proporção exposta ou não exposta, e ficamos com o risco absoluto para os expostos e risco absoluto para os não expostos. São dois valores diferentes, depois são comparados. O risco relativo dá-nos mais informação, é assim, nós podemos obter, comparar com os riscos absolutos, não é mais fácil, obviamente, que chegamos à conclusão que um grupo de risco é maior do que o outro grupo, mas o facto relativo vai-nos dar uma medida idêntica do que e é então avaliar o risco relativo é avaliar exatamente da mesma forma como avaliar o outro. Euro 1, e ou igual se não houver nenhuma influência daquela exposição para aquela. Quais são as nossas patrinhas de estudo? É uma ferramenta que principalmente quando temos muitos dados, depois vocês podem pensar de forma é que podem utilizar aquela ferramenta para os dados que então, amanhã, vocês vão tragam vocês e tragam tenham mais eu estava a uma população construir uma cidade em volta, em que descreve tem o ano desse um slide, tudo bonito. Nós temos que se pessoas com uma cinco páginas com porcentagem é faz uma nós temos que saber isto é como é que eu vou seja comunidade ou político ou para quem quer mostrar qual é que é o meu problema, como é que eu, a minha vida é aos quadrados, eu acho que aquelas que não podem ser
É assim, estes. Depois vamos já a resposta desta foi a relação alguém tiver